Graça e paz, povo de Deus. Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações e Ele vai falar com você através dessa mensagem. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21, que vai dizer assim: Partiu, pois, Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele, pois, os bois, correu após Elias e disse: Deixa beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. O tema da nossa mensagem é: descubra o seu chamado. E nós vamos aprender com essa história de Eliseu como nós vamos lidar com o nosso chamado. E todo mundo tem um chamado de vida. Todos nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. O complicado é nós descobrirmos o nosso chamado. O que é o chamado? O chamado é uma missão de Deus, é algo que Deus entrega nas tuas mãos para tu fazer. E mais, Ele não só te entrega, Ele te capacita para fazer. Porque tem muita gente que quer, mas não é ou não está preparada para cumprir o chamado. O chamado é uma das maiores forças do ser humano. Porque o chamado é uma das coisas que nós temos para poder se apegar quando as dificuldades da vida surgirem. O chamado é tão importante que sem um chamado, o ser humano ele perde a noção de vida. E várias pessoas estão perdendo a noção de vida porque não descobriu o seu chamado. E ainda que tenha descoberto, não conseguiu cumprir o seu chamado. Porque assim como o apóstolo Paulo fala, eu só vou poder guardar a minha fé e acabar com minha carreira depois de um longo período. Isso é, se eu for fiel ao que Deus me entregou. Se você for fiel ao que Deus te entregou. Então, eu anotei 5 pontos importantes que vai te ajudar a compreender o seu chamado. E você que já descobriu o teu chamado, vai te ajudar a lidar com o chamado de vida, com o chamado que Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro ponto da mensagem é: Deus só chama quem já está trabalhando. Isso é muito importante. Acompanha comigo no versículo 19, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. Ou seja, Eliseu aqui, ele estava trabalhando, ele estava lavrando. Então, ou seja, ele estava trabalhando. Quando o chamado de Deus veio sobre a vida dele, ele estava trabalhando. E eu posso te citar vários outros na Bíblia. Quando o chamado veio sobre a vida deles, eles estavam trabalhando. Por exemplo, Davi. Quando o chamado de Deus veio sobre a vida de Davi, ele estava trabalhando. Ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, o Jessé, o belenita. Gideão estava malhando trigo quando o chamado de Deus veio sobre a vida dele. Então, quando o chamado de Deus vem sobre a vida de Eliseu, ele estava trabalhando. E é assim, meu querido, quando o chamado de Deus vem para as nossas vidas, nós não podemos estar parados. Nós temos que estar se movimentando, fazendo algo. Até nas grandes empresas, nas multinacionais, são assim. Os grandes empresários, eles preferem contratar pessoas que já estão trabalhando do que pegar um desempregado, uma pessoa que não está fazendo nada.
Eles preferem pagar o dobro para uma pessoa que está trabalhando do que contratar um desempregado. Porque surgem várias perguntas. Por que está parado? Por que não está trabalhando? Surgem essas perguntas. E tem muita gente dentro da igreja que perdeu várias oportunidades ou que vem perdendo oportunidades porque não tem coragem de cumprir um princípio bíblico, que é trabalhar. Eliseu não tinha ideia que enquanto ele trabalhava, a capa de Elias ia cair sobre a vida dele. Meu querido, enquanto você trabalha, Deus envia um profeta para profetizar sobre a sua vida. Enquanto eu estou trabalhando, Deus está cuidando da minha vida. Enquanto eu estou trabalhando, Deus está cuidando da minha família. E é assim, quando nós estamos trabalhando, Deus ele vai trazendo a providência para as nossas vidas. Segundo ponto importante que nós vamos aprender com Eliseu é honrar pai e mãe. Acompanha comigo no versículo 20, que diz assim: então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Ninguém pode cumprir um chamado quebrando o mandamento. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo assim: olha, primeiro eu vou beijar meu pai e minha mãe, e então eu vou cumprir o meu chamado. Beijo aqui significa honra. Eliseu estava dizendo assim: ei, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, para eu poder cumprir o meu chamado. Porque eu não posso cumprir um chamado quebrando o mandamento. Então Eliseu estava dizendo assim: eu vou primeiro honrar meu pai e minha mãe. Se você some de casa e não dá satisfação para seu pai e sua mãe, você está fazendo o quê? Desonrando seu pai e sua mãe. Então Eliseu disse: eu entendi o que acabou de acontecer. Eu sei que o chamado de Deus chegou sobre a minha vida. Eu não posso ser chamado quebrando o mandamento. Primeiro eu vou dar satisfação para meu pai e minha mãe. Primeiro eu vou honrar meu pai e minha mãe. E aí sim, eu vou cumprir o chamado de Deus sobre a minha vida. Porque tem muita gente que quer cumprir o chamado, mas está quebrando o mandamento. Eliseu não. Eliseu disse: espera aí, eu vou cumprir os mandamentos para cumprir o meu chamado. Por isso, verifique se você está quebrando o mandamento para cumprir um chamado. Talvez pode ser só um desejo humano e não um chamado de Deus. Terceiro ponto, muito importante: valorize o seu chamado. No versículo 20, parte B, diz assim: e ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Elias estava dizendo assim para Eliseu: Eliseu, tu tem ideia do que acabou de acontecer? Eliseu, tu vai, mas tu volta. Tu valoriza o que acabou de acontecer. O chamado de Deus chegou sobre a tua vida. Valoriza. Ele diz: vai e volta, pois que te fiz eu? Tu percebeu o que acabou de acontecer? O chamado de Deus está se instalando sobre a tua vida. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que chega na igreja, entra na igreja, participa de uma adoração maravilhosa, recebe palavra profética, participa de uma unção, mas quando sai da igreja, esqueceu tudo o que aconteceu. Deus ele te entrega algo para você fazer. Você está começando a cumprir o seu chamado. Você está começando a descobrir o seu chamado. Mas qualquer coisinha tira o teu foco. Qualquer coisinha faz tu perder o foco do teu chamado. Mas deixa eu te falar. Quando o chamado é valorizado, nada e nem ninguém pode tirar o teu foco. Foi o que aconteceu com Eliseu.
Eliseu, ele poderia muito bem ter dito assim: rapaz, eu não vou voltar não. Eu não quero não, não vou cumprir não esse chamado. Eu não vou seguir Elias não. Mas ele valorizou o chamado de Deus sobre a vida dele. Por isso, valorize o que Deus entrega nas tuas mãos. Valorize o que Deus entrega para você fazer. Porque o chamado, ele é diferente de propósito. Propósito é eterno, chamado é passageiro. Deus pode me entregar um chamado e Ele pode me tirar aquele chamado e me colocar outro. Por isso que é importante, meu querido, você valorizar hoje o que Deus entrega nas tuas mãos para você fazer. Quarto ponto. Mate aquilo que você fazia antes. Acompanha comigo no versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Eliseu disse assim, em outras palavras: eu vou matar, eu vou destruir tudo aquilo que pode me fazer voltar ao meu passado. Eu vou pegar os aparelhos dos bois, eu vou pegar os bois e vou cozinhar. Ou seja, vou queimar tudo. Aqui ele estava destruindo, acabando com tudo que podia fazer ele voltar ao passado. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: rapaz, eu não vou voltar mais a fazer o que eu fazia antes, não. Eu não vou mais me submeter a regredir. Porque tem pessoas que se submetem a regredir, a voltar ao seu passado, a voltar às práticas antigas. Meu querido, eu não sei se você está onde você gostaria de estar hoje, mas agradeça a Deus por você não estar onde você estava antes. Eliseu, ele mata, ele destrói aquilo que podia fazer ele voltar ao passado. E é assim, meu querido, que nós temos que fazer. Quando nós não destruímos, quando nós não matamos aquilo que pode fazer nós voltarmos ao nosso passado, nós estamos sujeitos a qualquer momento a regredirmos, a olharmos para trás e voltar a fazer o que eu fazia antes, ou a fazer o que você fazia antes. Por isso que é importante, meu querido, destrua, mate, faça como Eliseu, queimou tudo e não voltou mais a fazer o que ele fazia antes. Quinto ponto, muito importante também, servir. Olha o que diz no versículo 22, parte B. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Eliseu se levantou e foi servir Elias e termina servindo uma geração. Mas antes de servir uma geração, ele serviu um único homem, que foi Elias. Eu vou te dar outro exemplo, Josué. Josué, antes de servir uma geração, ele serviu um único homem aqui na terra, que foi Moisés. Ele serviu Moisés. A importância de nós servirmos um líder aqui na terra. E aí, Josué ia servindo Moisés, e aí o próprio Deus chega para Josué e fala: Josué, o meu servo Moisés já é morto, agora vai e serve a tua geração. E eu te pergunto, quem você está servindo para um dia você servir a sua geração? Eliseu serviu Elias. Tem pessoas que nós perguntamos assim: quem você está servindo? Aí elas respondem: eu sirvo a Deus. Não se pode servir a Deus sem antes servir um líder aqui na terra. Isso é muito importante, meu querido. Se você quer servir a Deus, se você quer ouvir a voz de Deus,
ouça primeiro a voz do seu líder. Eu vou te dar outro exemplo. O jovem Samuel. Samuel estava dormindo e ele escutou uma voz: Samuel. Samuel se levantava, ia até o profeta Eli e falava: eis-me aqui, Senhor. O profeta Eli disse: eu não te chamei não, vai dormir. Pela segunda vez ele voltou a dormir e escutou a voz: Samuel. E Samuel corre até Eli e fala: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: eu não te chamei não. Pela terceira vez ele escuta a voz: Samuel. Samuel corre até Eli: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: não, peraí. Aí o profeta Eli, já sabendo, disse: olha, Samuel, quando tu escutar a voz de novo, tu vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo te ouve. E assim ele fez. Quando ele escutou a voz, ele correu e falou: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo te ouve. E assim Samuel conseguiu falar com Deus. Mas observe, antes de você falar com Deus, antes de Samuel falar com Deus, ele primeiro ouviu a voz do profeta que Deus tinha levantado sobre a vida dele. Então é importante, meu querido, nós ouvirmos a voz do nosso líder para podermos falar com Deus. Então, ouça a voz do seu líder. O Senhor falou com Samuel através do profeta Eli. Primeiro ele escuta a voz do profeta Eli e então ele ouve a voz de Deus. Outro exemplo. O que um líder traz para as nossas vidas quando nós servimos um líder aqui na terra? O profeta Elias e Geazi estavam em uma casa. Geazi sai para fora, de longe ele avista o exército da Síria. E ele fica amedrontado, ele corre até o profeta Elias e diz: Elias, nós vamos morrer. Em outras palavras, Elias sai para fora, ele olha, fica tranquilo. E ele fala assim: Senhor, dá visão para o meu servo, para o teu servo. E nessa hora diz a história que Geazi, ele começa a ver uma carruagem de fogo, ele começa a ver os anjos de Deus acampados e o exército da Síria batendo em retirada. É isso, meu querido, que acontece quando nós ouvimos a voz do nosso líder. A nossa mente ela se abre, os nossos olhos começam a ver o mundo espiritual. Então, esse princípio é de extrema importância, servir o nosso líder. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Deus, ele fala aos nossos corações através da palavra dele. Deus, ele é extraordinário. E nós aprendemos com Eliseu a cumprir o nosso chamado. Princípios que vão nos ajudar a vencer, a avançar na vida. Então fica essa palavrinha aos nossos corações. Amém? Então eu convido você que está aí para levantarmos uma oração, orarmos por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Apresente a Deus o chamado que Ele te entregou. E você que não tem um chamado, Deus ele vai te entregar um chamado. Mas aprenda a cumprir os princípios de Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor toque cada vida que está aí nos assistindo, que o Senhor venha com a tua providência sobre as nossas vidas, que o Senhor venha com teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Toca cada vida que aí está. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.